Olá, amigos! Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 15h. Hoje é 23 de janeiro de 2021. Este programa é gravado horas antes da sua transmissão. Por isto, não é possível a interação ao vivo com os nossos queridos internautas que nos acompanham com sempre grande participação. Tampouco é possível a transmissão via Facebook. Mas nós estamos sempre dispostos a compartilhar com vocês opiniões e, na medida do possível, vamos interagir e aqueles que deixarem suas mensagens e seus endereços eletrônicos ou quaisquer outras formas de contato, a gente procura durante a semana manter algum nível de contato e esclarecer qualquer dúvida. A TV 247 é um veículo indispensável na luta das ideias, não só pela democracia e a soberania nacional no Brasil, mas também pela autodeterminação e soberania de todos os países e povos. É um veículo que luta pela democratização das relações internacionais e a paz mundial. Por isso mesmo, precisa do seu apoio, merece o seu apoio. Apelamos, como sempre fazemos, por sua participação, por seu apoio, sua assinatura e dando todo tipo de contribuição para que o nosso site Brasil 247 e a TV 247 tenham um alcance cada vez maior e isto ajude a fortalecer uma grande corrente patriótica e internacionalista no Brasil e no mundo. Finalmente, meus amigos, no último dia 20 de janeiro, quarta-feira, foi empossado o 46º presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, do Partido Democrata, que derrotou em todos os níveis o republicano Donald Trump. É o 46º presidente dos Estados Unidos. Como todo mundo viu, a posse do Biden foi marcada por uma grande tensão. Os dias anteriores à posse foram caracterizados por um grande pânico, não só nos círculos políticos dominantes estadunidenses, como na própria população, que estava apreensiva diante da possibilidade de ocorrerem atos terroristas, ações violentas por parte dos militantes da extrema-direita, os supremacistas brancos, os trumpistas. Afinal, poucos dias antes, no dia 6 de janeiro, portanto, 2 semanas antes da posse, esses mesmos ativistas de extrema-direita, seguidores do Trump, inclusive atendendo a um chamado que ele fez de cercar o Capitólio, acabaram cometendo uma ação extremada e fizeram um verdadeiro motim e quase provocaram um grande desastre político e até humanitário nos Estados Unidos. Afinal, morreram 5 pessoas, podiam ter morrido muito mais, e aquele motim poderia ter resultado num abalo ainda maior do sistema político estadunidense. O fato é que as forças que controlam o aparato político da nova presidência da República e os responsáveis maiores pelo Partido Democrata e os dirigentes do protocolo da Casa Branca acabaram tentando fazer ali uma coreografia e uma espécie de festa para equilibrar o aspecto mais amedrontador, o aspecto mais representativo da precariedade das instituições políticas dos Estados Unidos, fazendo uma festa que fascinou muita gente. Eu vou falar sobre isso no final do meu comentário sobre os Estados Unidos. E com essa festa, eles procuraram festa, coreografia, apresentações musicais, poemas, etc. Procuraram dar um caráter assim mais leve, mas o fato é que a presença de dezenas de milhares de soldados da Guarda Nacional acabaram sendo, digamos assim, um aspecto principal, na minha opinião, que marcou a posse do Joe Biden. O aspecto principal que se traduz numa tensão política e nessa
apreensão, nesse medo, nesse pânico da população estadunidense e dos setores políticos dominantes diante da possibilidade de ocorrerem fatos violentos e de que isso deitasse por terra essa transição de governo que se iniciou a partir da vitória do Biden e na medida que se aproximou o dia da posse. O discurso do Joe Biden já foi muito comentado nas redes sociais, nos blogs, nos jornais, enfim, todos os meios de comunicação comentaram o discurso do Biden e reina uma espécie assim de grande otimismo na mídia dominante que faz uma grande força para levantar o astral dos Estados Unidos, levantar o astral do mundo e apresentar o Biden como um grande democrata, um grande reformador e apresentar os Estados Unidos como um sistema político democrático sólido, robusto e um país que tem grandes possibilidades de se alçar novamente à condição de maior economia do mundo e de uma superpotência que manda e desmanda conforme o seu talante. Eu destacaria do discurso do Biden alguns aspectos que eu passo a examinar na sequência, e examinando não apenas o discurso, mas o sentido das primeiras medidas e, como nós levantamos aqui na chamada principal do nosso programa, procurando apresentar o que é que o mundo pode esperar deste novo período da presidência da República dos Estados Unidos. O Joe Biden fez um grande esforço para sinalizar de que vai promover a união do povo estadunidense e essa união partindo da premissa de que a democracia prevaleceu, de que a democracia venceu. E essa vitória é exatamente a inauguração de um novo período em que ele vai ser o chefe da Casa Branca. Isso de acordo com a perspectiva do Biden e do Partido Democrata. Ele apresentou algumas medidas, as primeiras medidas, que são sinalizações para o público interno. São sinalizações buscando superar os aspectos mais nefastos da gestão do Donald Trump, o principal dos quais são as sequelas, as consequências da sua má gestão em relação à pandemia da Covid-19, que já matou mais de 400 mil estadunidenses. Então, as primeiras medidas do Joe Biden se voltaram para o combate à Covid e para promover o que eles estão chamando uma grande revolução na gestão da Covid. E essa grande mudança que pretensamente ocorrerá no combate à Covid se traduz naquele documento que foi apresentado na última quinta-feira, de mais de 200 páginas, em alguns decretos que o Biden assinou, principalmente aqueles que dizem respeito à atribuição de uma verba trilionária para o combate à Covid, nada menos do que 1 trilhão e 900 bilhões de dólares serão destinados extraordinariamente ao combate à Covid. Ele vai precisar de apoio legislativo para fazer passar essa medida, mas é uma medida, claro, audaciosa e uma medida que se volta para resolver uma emergência nacional, que não é fácil. O epidemiologista principal da Casa Branca, no período do Trump, que teve grandes contradições com ele, porque ele procurava se conduzir de maneira científica, e o Trump politizando e ideologizando a questão da pandemia, e o Trump chegou a ameaçá-lo de demissão, ele veio a público advertir que os Estados Unidos, se fizerem tudo certinho, só vão conseguir se livrar da pandemia lá para setembro, outubro, depois que a vacinação for feita em grande escala. De qualquer maneira, o Biden já prometeu que nos próximos 100 dias ele vai aplicar 100 milhões de doses da vacina, ou vai vacinar 100 milhões de pessoas, e espera com isso ir dando passos seguros para controlar a pandemia.
Além disso, ele assinou uma série de medidas que dão conselhos e, ao mesmo tempo, impõem determinadas normas sobre o uso de máscaras nos prédios públicos e uma série de medidas de prevenção, proteção e controle mesmo da pandemia. Obviamente que nós nos colocamos sempre do ponto de vista progressista e das posições democráticas que interessam ao desenvolvimento civilizacional do povo estadunidense e desejamos o melhor para a população estadunidense. Já a saudamos aqui por ter conseguido democraticamente derrotar o Trump e nós não podemos desejar senão o melhor para a população estadunidense no combate à Covid e no enfrentamento de todos os seus desafios. O Biden sinaliza também com um grande pacote de relançamento da economia. Ele está apostando no que se chama de economia verde, que seria um relançamento da economia a partir de políticas ambientais corretas, o não uso dos combustíveis fósseis, enfim, uma reciclagem da economia estadunidense, que é algo que ainda está por verificar. Ao mesmo tempo, promete o relançamento e o fortalecimento do mercado interno norte-americano, e para isso também, por conta dos problemas emergenciais da pandemia, já autorizou aí um pacote de concessão de um auxílio emergencial da ordem de $1.400 adicionais, que, se somados aos 600 que já tinham sido atribuídos anteriormente, vão significar $2.000 de auxílio emergencial, o que é algo que a população mais carente recebe com agrado. Porém, meus amigos, é preciso a gente advertir que esta tarefa não é fácil. A tarefa assim como não é fácil a tarefa de vencer a pandemia, e a gente espera que vença, não vai ser fácil tampouco para o Biden relançar a economia estadunidense. Primeiro porque é uma crise profunda, o país entrou numa recessão profunda, além do fato de que tem uma dívida pública enorme, além do problema de que é um país, do ponto de vista das suas relações comerciais externas, bastante deficitário, sobretudo em relação à China. Então, não é algo fácil superar as dificuldades econômicas. Como não é fácil, isso porque o problema dos Estados Unidos não é um problema apenas conjuntural, é um problema estrutural. É um problema que diz respeito a questões estruturais e sistêmicas da economia capitalista e, especificamente, da economia estadunidense e das suas relações com o resto do mundo. Mas não é fácil tampouco para os Estados Unidos e para o governo Biden cumprir a promessa de unir o povo estadunidense, porque a desunião do povo estadunidense não é um problema apenas de valores, e não é um problema de tensões, não é um problema de vontades. A desunião do povo estadunidense diz respeito, primeiro, a uma profunda desigualdade social. Os Estados Unidos têm 24 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas. Os Estados Unidos têm 40 milhões de pessoas atualmente ameaçadas de despejos, porque não têm condições de pagar os altíssimos aluguéis. E tem essas pessoas que forem despejadas se somarão às 500 mil que já vivem nas ruas. Então, é um dado que muita gente se impressiona, eu não tenho em conta, mas são 500 mil pessoas desabrigadas nos Estados Unidos que vivem nas ruas, nas praças, nos parques, nos jardins, vivem completamente ao Deus dará. E nos Estados Unidos, apesar ou por conta mesmo de todas aquelas polêmicas e rejeições que os republicanos fizeram em relação aos planos de saúde que o antigo presidente Barack Obama tentou implementar, os Estados Unidos hoje têm 90 milhões de pessoas sem seguro de saúde. Acresce a esses problemas de
de ordem social e intrinsecamente ligados a estes, acresce o problema racial nos Estados Unidos. É um país que discrimina, é um país que oprime, é um país onde impera realmente o supremacismo branco. E não serão pregações apenas de valores, pregações moralistas, ou essa retórica mais democrática, mais suave, mais tolerante do Joe Biden, que não serão essas coisas que resolverão esse problema, que esse é um problema profundo e que divide historicamente a sociedade estadunidense. E é bom lembrar que sempre foi com muita luta que a população negra dos Estados Unidos conquistou direitos. A própria conquista dos direitos civis, que se deu nos anos 1960, foi fruto de uma luta em várias etapas, que envolveu muitos episódios, atos de heroísmo, inclusive, explosões sociais, ao longo das décadas de 50 e no próprio começo da década de 60, e disso resultou a conquista da chamada Carta dos Direitos, sob o governo do Lyndon Johnson. Mas os Estados Unidos têm um estigma, isso vem da Guerra Civil, no século XIX, uma ferida não curada, e não serão discursos, não será retórica o que irá resolver este problema dos Estados Unidos. Mas eu queria também, meus amigos, para poder passar para outros assuntos, eu queria me deter em alguns aspectos das sinalizações que o Biden dá sobre a questão externa. O Biden, primeiro é preciso notar isso, ele tem sido ainda cauteloso em relação aos problemas externos. Ele próprio tem se pronunciado pouco e ainda não deixou totalmente claro o que ele fará no plano da política externa. Ele deu algumas sinalizações. Primeiro, como todo presidente do Partido Democrata, ele faz uma retórica chamada multilateralista. E esta retórica multilateralista desperta esperanças e, eu diria também, ilusões. As ilusões em um imperialismo benigno. As ilusões em que o imperialismo estadunidense deixarão de ser o que apenas porque estão dizendo que serão mais democráticos ou melhor relacionados com o mundo. Então, o multilateralismo como um valor abstrato, como apenas uma noção genérica, ele não quer dizer muita coisa, ou mesmo afirmando claramente, não quer dizer nada, né? O multilateralismo precisa se traduzir em políticas efetivas de diálogo internacional, de valorização real da Organização das Nações Unidas, de compromisso com os tratados que assina, de não agressão, de abolir as políticas de sanções, de abolir as políticas de bloqueio, de abolir as políticas de espionagem, de abolir as políticas de golpes. É disso que se trata. O multilateralismo verdadeiro seria avançar rumo a uma política de paz, uma política de convivência democrática com outros países, de valorização real dos organismos internacionais. Então, além do Joe Biden, estão com a palavra o senhor Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, secretário da Defesa, que é o encarregado da política militar dos Estados Unidos, e a Janet Yellen, secretária do Tesouro, porque é a pasta que trata das questões ligadas à relação comercial com os demais países, e não podemos nos esquecer da política de guerra comercial com a China. Então, o mundo esperaria de Biden que ele enfrentasse ou que ele solucionasse de maneira efetiva e não retórica e não simbólica alguns problemas internacionais importantes nos quais a política imperialista está implicada, a política imperialista dos Estados Unidos.
Isso de voltar para a Organização Mundial da Saúde, muito bem, uma medida correta, uma medida necessária, que foi uma estupidez do Trump ter saído da Organização Mundial de Saúde. Então, uma medida pontual, muito importante, muito necessária, mas que tem um caráter apenas simbólico. Depende agora de como os Estados Unidos vão apoiar efetivamente a Organização Mundial de Saúde, principalmente no combate à pandemia, ou se vão manter essa política de assambarcar, juntamente com outros países ricos, todas as vacinas do mundo, que é uma denúncia que a Organização Mundial de Saúde está fazendo, que 99%, mais 99,9% das vacinas que já foram produzidas até agora e distribuídas estão na mão dos países mais ricos, o que sinaliza uma desigualdade que vai levar a consequências nefastas para a humanidade. O diretor-geral da OMS, o senhor Tedros Adhanom, ele disse o seguinte: esta desigualdade representa um fracasso moral catastrófico para o mundo. E esse fracasso moral catastrófico, nas palavras do Tedros Adhanom, será pago, está sendo pago com vidas, porque já são mais de 2 milhões de mortos no mundo pela Covid-19. E a política de vacinação precisa ser massiva em todas as partes do mundo. E, portanto, é preciso apoiar os programas de cooperação internacional geridos pela OMS. Não é só retornar a ela. E não pode assambarcar as vacinas. Não estou dizendo que o Biden fez isso, porque o Biden começou essa semana. Mas é preciso ser enérgico no enfrentamento desse desafio, na solução dessa questão. Claro que aí estão implicados os interesses comerciais desses grandes monopólios e oligopólios farmacêuticos do mundo. Mas o fato é que os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia assambarcaram o conjunto das vacinas do mundo, e mesmo assim não estão dando conta. Um dos desastres, e uma das heranças malditas que o Trump deixou para o Biden foi esse. Existem milhões de doses de vacina nos Estados Unidos que podem vencer. Não foram aplicadas. E as pessoas chegam nos postos e não são localizadas, e não se vacinam. Uma coisa triste. Então, vamos ver se o Biden enfrenta esse problema. Mas eu queria me ater a essas questões internacionais. Ele voltou à OMS. Ele voltou também ao Acordo Climático de Paris. Muito bem, para enfrentar a questão ambiental. Mas vocês vejam que isto é uma espécie assim de volta a uma situação de uma normalidade, entre aspas, que era marcado por grandes contradições no mundo. Então, não basta a volta simbólica à OMS e ao Acordo Climático de Paris. É preciso tomar medidas efetivas de cooperação para enfrentar o problema climático e ajudar os países pobres e os países em desenvolvimento para enfrentar tanto os problemas da Covid como os problemas ambientais que estão ligados ao problema do desenvolvimento. Então, é preciso encontrar as formas de resolver os problemas ambientais dos países em desenvolvimento, ajudando-os com políticas de desenvolvimento. E políticas de desenvolvimento que tenham também reflexo na vida social, na realização de políticas públicas, no combate à fome, no combate à pobreza, no combate às desigualdades sociais. E a questão do Muro do México, que foi outra iniciativa simbólica que ele tomou, que precisaria se traduzir numa política migratória correta e numa política de promoção também da igualdade com os imigrantes, porque as discriminações existentes nos Estados Unidos em relação aos imigrantes são também de natureza estrutural e tem ligação também com essa questão do supremacismo e do racismo.
Então, existem, a parte dessas questões simbólicas, de dizer que vai defender o multilateralismo e de ter tomado essas 3 medidas, voltou para a OMS, voltou para o Acordo de Paris e mandou parar a construção daquele muro vergonhoso lá na fronteira com o México. A parte dessas mudanças, o Biden e o seu secretário, o Anthony Blinken, e o outro, Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa, eles precisam sinalizar, por exemplo, como vai se traduzir a política externa principal do Biden, que não é o multilateralismo. A política externa principal do Biden é garantir e recuperar a liderança estadunidense no mundo. Foi isso que ele disse. Ele vai querer fazer isso com outra retórica, não com a retórica do ódio, não com a retórica já imediata do que vou invadir, vou bloquear, vou fazer guerra, etc. Então, com outra retórica. Mas eu pergunto, o Biden vai deixar de considerar a China e a Rússia os seus inimigos? O Biden vai renunciar a uma política de contenção estratégica da China e da Rússia, e principalmente da China? Não creio que o Biden vá fazer isso. E eu pergunto também a Janet Yellen, secretária do Tesouro, que medidas ela vai tomar para revogar as medidas anteriores comerciais do Trump de guerra comercial contra a China. Eles vão retirar as tarifas? Então, essa é uma questão. Vão parar essa questão de sabotar no mundo inteiro o 5G chinês? Então, são questões que a gente precisa discutir, e é isso que eu digo. O mundo espera o quê do Biden? Tem que esperar que ele enfrentasse, tinha que esperar que ele enfrentasse essa questão, tem que esperar que ele enfrente essa questão. Igualmente, eu levanto a questão relacionada ao Irã. É possível que o Biden diga, tá bem, eu vou retornar ao acordo nuclear com o Irã, mas ele precisa retornar ao acordo nuclear com o Irã de maneira consequente, sem condicionamentos e levantando todas as sanções que unilateralmente impôs ao Irã. Isso é uma questão importante. E deixar de dar o apoio àquele país que hostiliza o Irã no Oriente Médio e que ameaça o Irã diuturnamente de uma guerra nuclear, que é o Estado de Israel, e que assassina os cientistas iranianos, principalmente aqueles cientistas ligados à física nuclear e à geração da energia nuclear para fins pacíficos, que é um programa nuclear ao qual o Irã não vai renunciar. Então, essa questão precisa ser colocada na mesa também. Assim como a questão da Venezuela, porque a declaração do Blinken, esse novo secretário de Estado, incomodou e despertou revolta na América Latina. Ele disse, não, nós vamos continuar apoiando o Guaidó, e a grande questão da Venezuela é que a Venezuela tem que voltar à democracia, porque aquilo ali é uma ditadura. E o que o mundo espera do Biden é que levante as sanções à Venezuela, que acabe o bloqueio à Venezuela, que pare de hostilizar a Venezuela, que pare de ameaçar dar golpe na Venezuela, que pare de chamar o presidente Maduro de ditador. Respeite o presidente Maduro, respeite a República Bolivariana da Venezuela, um país que faz esforços para surgir uma democracia popular, participativa, com o protagonismo do povo, um país que tem ajudado a promover a união dos povos latino-americanos, a sua integração soberana, visando o desenvolvimento compartilhado por todos. Então, é preciso se relacionar em pé de igualdade com a Venezuela. Igualmente, sobre Cuba, há uma expectativa na América Latina de que o Joe Biden retome os acordos que foram inaugurados a partir dos entendimentos mantidos entre o ex-presidente Obama e o ex-presidente e primeiro secretário do partido, ex-presidente da República de Cuba e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, o general de exército
Raul Castro. Fizeram entendimentos, esses entendimentos resultaram em medidas práticas, restabelecimento de relações diplomáticas, mas o bloqueio não cessou. Obama não acabou o bloqueio e o Trump agravou o bloqueio. Então é preciso retomar as iniciativas daquele período anterior, a ver como se caminha de maneira célere para levantar o bloqueio, que é através do bloqueio, o imperialismo estadunidense sempre tentou estrangular a economia cubana e reverter o sistema socialista, o que é uma grande ilusão, porque isso não vai acontecer. Então, em relação à Europa, a Europa manifestou grandes esperanças. Chegaram a dizer, há um novo amanhecer no mundo com a posse do Biden. Vamos ver. E a senhora Angela Merkel, que está de saída do governo da Alemanha, ela disse que tem grandes expectativas de um compartilhamento de convicções democráticas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Se esse compartilhamento de convicções se traduzir na tentativa de fazer aliança contra os outros, não vai caminhar bem. Isso não terá sido um amanhecer. Se esse compartilhamento se refletir no reforço da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o braço armado do imperialismo e a expressão militarista da aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia, isso também não vai funcionar em favor da paz mundial, nem da democratização das relações internacionais. Então, eu diria que para se esperar algo de positivo da gestão Biden, é preciso que ele dê sinalizações mais assertivas de que vai mudar profundamente a política externa dos Estados Unidos. E essa mudança não deve ser apenas em relação à retórica de ódio do Trump. É preciso que se deem passos no sentido de reverter algumas políticas estruturais do imperialismo estadunidense. Relativamente, por exemplo, à presença de bases militares, às ameaças nucleares. Isso que a gente já falou aqui sobre o Irã e a Venezuela, as provocações que faz contra a China, no Mar do Sul, da China, em nome da proteção do chamado direito à livre navegação. Então, são questões que a gente coloca do ponto de vista do questionamento, das interrogações, porque o que desejamos é que a população dos Estados Unidos, as forças democráticas dos Estados Unidos, as forças progressistas, que jogaram um papel importante na derrota do Trump, nós desejamos que esses setores pudessem alcançar um grau de democratização e de afirmação dos Estados Unidos no mundo completamente contrário a todo o rumo histórico que os Estados Unidos adotaram ao longo de mais de um século, desde que se converteram numa potência imperialista. Mas nós não nutrimos ilusões quanto a isto. Para os Estados Unidos deixarem de ser uma potência imperialista, vai custar muito. Muita luta. E muita afirmação da soberania de outros povos, e muito avanço dos países que lutam por uma nova ordem internacional e, principalmente, que avancem no sentido do socialismo. Eu encerro essa parte dos comentários sobre os Estados Unidos, eu encerro dizendo o seguinte: aquela festa que foi feita, aquela coreografia toda, que foi feita para neutralizar um pouco aquele ambiente de pânico, com a presença dos soldados, causou muito fascínio e deslumbramento no mundo, e causa esse fascínio, esse deslumbramento em setores progressistas, em setores de esquerda, em setores que se iludem com o imperialismo. E tem muita gente que acha que realmente os Estados Unidos são, como diz o seu hino,
a terra dos livres e o lar dos bravos. Mas nós afirmamos que não pode ser terra dos homens livres, nem o lar dos bravos, uma superpotência imperialista que agride povos, que sanciona, que bloqueia, que intervém, que dá golpes e que faz guerra. Então, para os Estados Unidos ocuparem esse lugar, que nós desejamos ao seu povo, de uma terra de homens e mulheres livres e de pessoas bravas, corajosas, audaciosas, para o bem. Para isso é preciso mudar profundamente todo um curso histórico. E repito, isso não depende da vontade do Partido Democrata, nem do seu presidente de turno, isso depende da luta dos povos e da luta da população estadunidense. Bom, meus amigos, eu não vou me alongar muito hoje, eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu já comentei aqui sobre o chamado que fez a Organização Mundial de Saúde em torno da questão das vacinas. Na verdade, era o segundo ponto do nosso programa, que eu acabei introduzindo aí no meio dos comentários sobre os Estados Unidos. Mas o terceiro ponto que está relacionado com isto é exatamente porque há uma guerra geopolítica, uma luta geopolítica em torno da vacina. A questão da vacina envolve uma luta humanitária, uma luta social, uma luta para resolver uma crise sanitária, mas ela está refletindo uma luta geopolítica. E um dos aspectos dessa luta geopolítica é essa corrida para assambarcar as vacinas e a ver quem produz em primeiro lugar, e quem produz mais, e quem distribui mais, e quem vende mais. Nós aqui já discutimos esse assunto ligado à problemática da vacina chinesa, chamando a atenção para o seguinte fato: é preciso produzir vacinas baratas e acessíveis, e é por isso que se fez uma campanha contra a vacina Sinovac, mas se faz também em relação a outras. É porque a Sinovac é a da Coronavac, que está em parceria com o Brasil, com o Instituto Butantan. Mas a China tem outras 4 vacinas, em relação às quais a imprensa monopolizada e os países imperialistas fazem gosto ruim. Mas, existindo uma luta geopolítica, nós temos que olhar para esse aspecto desta luta. Qual é o reflexo social disto? E o reflexo social foi a denúncia que o diretor-geral, Tedros Adhanom, da OMS, fez em relação a esse assambarcamento das vacinas. E, em contraste com isto, e é esse o ponto que eu quero chegar e com isso concluir, em contraste com isto, está a posição de alguns países avançados, países socialistas. E eu mencionei aqui a China e quero mencionar Cuba. E esse é o ponto. Cuba anunciou esta semana que vai produzir 100 milhões de doses da Soberana 2, que é uma das 2 vacinas produzidas por seu centro de excelência em biotecnologia, que é o Instituto Finlay. Um grande instituto de biotecnologia, fabricação de medicamentos e de vacinas de Cuba, que existe por conta das políticas do Estado cubano de enfrentar cientificamente epidemias e doenças e proteger a sua população. E, ao mesmo tempo, é uma política de cooperação internacional, fruto da ideologia da Revolução Cubana, ideologia emancipadora, sob a orientação do pensamento do grande, inesquecível e eterno comandante Fidel Castro Ruz. Então, Cuba tem, na verdade, 4 vacinas, mas 2 delas, a Soberana 1 e a Soberana 2, do Instituto Finlay. E a Soberana 2 está em fase avançada. Já falei isso aqui outras vezes. E esta semana a novidade é esta, de que o país se prepara para produzir 100 milhões de doses de vacinas durante o ano de 2021. E já existem muitos países em desenvolvimento, e esse é outro ponto importante dessa questão, que já se candidatam
a adquirir essas vacinas. Então, a vacina cubana aparece também como um contraponto a essa tendência monopolista, mercantilista, em torno da questão das vacinas. Então, aplausos para Cuba e esperanças renovadas de que, com a ação de países como Cuba, como a China e outros países não hegemônicos ou anti-hegemônicos, como a Rússia, como o Irã e vários outros países, seja possível caminhar e, em cooperação com a Organização Mundial de Saúde, caminhar para o fim da pandemia, ou pelo menos para avançar-se em relação a isto durante o ano de 2021. E a última questão que eu queria tratar é essa questão da política externa brasileira, que é possível que a gente entre na próxima semana com mais turbulências em relação à gestão do Itamaraty e que o Bolsonaro seja obrigado a deitar fora do Itamaraty o seu acólito de extrema-direita, Ernesto Araújo, o homem que disse que o Trump era Deus, o homem que disse que o Trump era um homem destinado a salvar a civilização ocidental. Então, tudo que ele fez em relação à China, que prejudicou enormemente as relações do Brasil com o seu principal parceiro econômico e comercial, e o principal parceiro na questão da vacina. Então, tudo isso tumultuou muito o fornecimento dos insumos, isso tudo que a gente acompanhou durante a semana. Mas eu preciso pontuar aqui o seguinte: o Ernesto Araújo ecoou o que Bolsonaro e os seus filhos disseram sobre a China e sobre as vacinas de uma maneira geral. Então, na verdade, junto com o Ernesto Araújo, o Bolsonaro tinha que ir, cair fora também. E é isso que cada vez mais é um clamor na opinião pública brasileira, nos movimentos sociais, entre as forças democráticas e progressistas. O clamor fora Bolsonaro, impeachment já. Faltam poucos dias para o encerramento da gestão do Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados, e ele está devendo esta às forças democráticas e progressistas, com as quais ele fez um acordo agora de gestão da Câmara, para tentar impedir a vitória de um bolsonarista. O Rodrigo Maia patrocinou lá um acordo, e as forças progressistas estão todas lá, nesse acordo. E, para demonstrar que realmente é um acordo voltado para assegurar a democracia no Brasil e para frear o bolsonarismo, é preciso pôr na ordem do dia o compromisso de afastar o Bolsonaro. Então, se o Rodrigo Maia, por essa ou aquela razão, se recusou a isto, não quero aqui entrar em detalhes, já fiz muitas críticas a ele em outras ocasiões, não é o caso de repeti-las agora, mas que o seu candidato Baleia Rossi, que é quem vai exercer o mandato, caso vença a eleição do dia 1º de fevereiro, que ele assuma esse compromisso de maneira explícita. Não bastam compromissos vagos. Que eu vou garantir a participação disso, daquilo na Câmara, espaço para um, para o outro, posições nas comissões, relatorias, na mesa da Câmara. Acordo democrático em torno de causas democráticas, não em torno de cargos. Então, senhor Baleia Rossi, senhor deputado Baleia Rossi, Vossa Excelência tem a obrigação de pôr o impeachment de Bolsonaro em trâmite e de preencher a lacuna, o vazio, pagar a dívida que o Rodrigo Maia deixou. É isso que é preciso garantir a partir da eleição da mesa da Câmara. Fora Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, para que o Brasil não afunde, não se transforme no páreo internacional que o Ernesto Araújo prometeu. E sobre isso, o Bolsonaro já acabou se ajoelhando ao Biden, porque a carta que ele fez mostra a incapacidade deste homem de governar um país como este. Então, ele agora já diz, não, porque os Estados Unidos é a grande força e tal. Então, ele já deu sinais de que quer ser subserviente
ao Biden, e o Biden, por enquanto, está ignorando ele, mostrando, portanto, que ele é um sabujo e que ele não tem a mínima condição de liderar um país com a grandeza que tem o Brasil. Bom, gente, eu agradeço muitíssimo o acompanhamento de vocês, a atenção, desejando um bom fim de semana, uma boa semana, e que a gente consiga avançar para tirar o Bolsonaro da presidência da República e voltar a colocar o Brasil no rumo de grandeza e de presença na arena internacional que o Brasil merece. Muito obrigado e até o próximo sábado, com mais um programa A Semana no Mundo.